tudo aquilo que é inesperado para você, em geral, é porque você não está lendo os sinais daquilo que está acontecendo. Então, assim, por alguma razão, que eu não sei se isso realmente tem alguém pensando nisso ou não, mas é curioso você ver que a maioria da população não se interessa por finanças, por exemplo. As pessoas acham que o mundo financeiro é muito complexo, a economia é uma coisa muito complexa e tudo mais. E, na verdade, elas estão inseridas exatamente nesse ambiente econômico, financeiro, político e tudo mais. Você tem que se interessar por essas notícias, porque se você não se interessar por essas notícias, para você as coisas sempre vão acontecer de uma hora para outra. Quer dizer, quem lê as notícias sobre quais são os novos mercados que estão surgindo, quais são as novas tecnologias que estão surgindo, há muito tempo está lendo que nós vamos ter carros autônomos, que não vão precisar de motorista. Há muito tempo se fala sobre isso, desde que você se interesse em ler notícias sobre tecnologia e o que as tecnologias permitem que você faça. Então você precisa estar lendo sobre isso e vendo o seguinte, qual é o impacto disso na sua vida. Eu não acredito realmente que o pai ou a mãe de um filho pensa o seguinte, assim, olha, puxa, quando meu filho crescer eu gostaria que ele fosse motorista de ônibus em São Paulo. Quer dizer, você consegue ver a quantidade de... Como é difícil você ser um motorista de ônibus em São Paulo, 6, 7, 8 horas de um trânsito infernal, parado ali, como é sofrido isso daí. Quer dizer, a pessoa ela acaba tendo uma vida muito difícil. Quer dizer, agora, quem vai ser a última pessoa que vai se preocupar com o fato de que no futuro nós vamos ter ônibus dirigidos automaticamente por computadores? Provavelmente vão ser os motoristas de ônibus. Então, assim, nós não podemos trabalhar dessa forma. Nós temos que fazer o nosso trabalho e olhar para as novas tecnologias e pensar o seguinte, quais são os impactos disso na minha vida, no mercado, no mundo como um todo. Para você ter uma ideia da gravidade disso, eu estava vendo um artigo que dizia que os motoristas de caminhão são as principais carreiras na maioria dos estados americanos. Ou seja, a principal profissão na maioria dos estados americanos é ser motorista de caminhão. E o motorista de caminhão movimenta ou tem atrelado a ele, além dele mesmo, 8,3 milhões de empregos. Porque é o cara do posto que abastece o caminhão, os garçons, a garçonete que serve lá a refeição, é o pessoal do hotel ou do motel que recebe o caminhoneiro à noite e tudo mais para dormir. Então, o que acontece? Perdão. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem, nesse exato instante, uma tecnologia que permite você ter um carro autômato, né, que ele mesmo dirige, você acha que isso não vai chegar no caminhão em algum momento? Lógico que vai chegar no caminhão em algum momento. E o que isso vai impactar? Vai impactar 8 milhões e 300 mil empregos nos Estados Unidos. E isso vai acontecer no Brasil também. Então você já precisa estar trabalhando desde já, por exemplo, bom, como é que você requalifica essa mão de obra? O que esse pessoal vai fazer no futuro? Como que a gente faz para ter sistemas de treinamento para essas pessoas? O que vai precisar nisso tudo? Ao mesmo tempo que a gente vai precisar ter, por exemplo, centros de controle de caminhões, quer dizer, onde que vão ser, que empresas vão ter esse centro, como que vão controlar, a hora que esse caminhão quebrar, como é que a gente vai ter uma logística para consertar isso, como que vai ser, por exemplo, imagina o seguinte, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, um carro autômato do Google foi parado numa estrada nos Estados Unidos, porque ele estava numa velocidade abaixo da velocidade recomendada, porque os carros eles têm que andar em uma velocidade menor. E o guardinha chegou lá e cadê o motorista do carro para ele multar? Não tinha, quer dizer, porque ele não sabia, né? Ele falou, bom, não sabia que era o carro lá que estava sem motorista e ele parou o carro. Então, como é que você vai treinar a polícia rodoviária, como é que você vai treinar as pessoas para lidarem com veículos autômatos na rua? Isso não vai acontecer assim daqui a 10 anos. Provavelmente nos próximos 3, 4, 5 anos nós vamos começar a ter isso. É uma coisa muito rápida e isso vai afetar um contingente enorme de pessoas. Então, você precisa estar atento ao que vai pelo mundo e quais os impactos que isso vão ter na sua carreira, no seu mercado, no seu país, porque isso vai ser o mundo que nós vamos viver. Então, assim, primeiro, eu acho que é interessante você ver os vídeos no YouTube, como a gente está procurando transmitir agora, mas leia livros, procure entrar em sites de tecnologia, análise sobre isso. Como eu falei, livros de economia, sites de economia, de política, principalmente de finanças, que informam você o que está vindo por aí. Quer dizer, esses carros elétricos, para mim é um absurdo o governo do estado de São Paulo não ter, por exemplo, uma ideia de por que não trazer uma fábrica da Tesla para São Paulo. Tem cidade no Brasil
que tem mais interesse em ter carros elétricos do que a cidade de São Paulo, quer dizer, com tantos carros poluindo, por que não fazer um acordo com a Tesla para trazer uma fábrica dela aqui do lado de São Paulo, que nós precisamos muito de carros elétricos? Quer dizer, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar com antecedência, porque senão, quando o futuro acontece, bom, aí já foi, aí você já está sendo atingido, já não dá mais para você fazer, você já é pego pela onda. Então, assim, a economia, ela dá sinais de para onde ela está indo. Se você não sabe ler esses sinais, é como se você estivesse ao lado de um vulcão e você não sabe que a lava está subindo ali no vulcão. Para você, só a hora que a erupção ocorre é que toda a sua casa vai para o vinagre, a sua vida desaparece, e você fala, puxa, mas eu não sabia que ia ter uma erupção. Dá para saber, mas você tem que ler.